Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Walter e hoje a gente vai estar iniciando o módulo do Sistema Operacional Proprietário, que o módulo que a gente vai trabalhar é o Windows, né? Vou me apresentar um pouco melhor, mas vou passar a primeira palavra para a Tatiana para ela dar boa noite. Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Para quem me conhece, sou Tatiana. Para quem não me conhece, sou Tatiana, mediadora de estúdio. Sou responsável pelo envio das suas dúvidas ao professor. Então, podem sempre contar comigo. Não deixem as dúvidas acumularem. Você que está em casa, você que está no polo, pode mandar a dúvida para a gente que eu repasso para o professor e podemos dar início à aula. Obrigado, Tatiana. Boa noite, Billy. Qualquer dia desse eu boto o Billy aqui na frente para dar um oi para vocês, porque ninguém conhece Billy, né? Parece que é Lombardi, né? Aí eu queria agradecer a equipe que construiu esse palco aqui que está atrás da gente, né? Foram gastas aí metade da madeira da Floresta Atlântica. Aí vocês estão vendo que eu tenho uma mesinha agora aqui, né? Eu tenho que fazer aqui assim, Billy? Não. Agora, Billy tinha dito, eu tô fazendo um teste aqui que Billy não me mostrou online. Tá, ó, tô vendo direitinho, Billy. Não tô cortado. Não tô, Tatiana? Tô. Pronto. Posso ficar mais à vontade agora, né? Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Walter. Originalmente eu sou recifense, mas eu sempre morei em João Pessoa. E agora desde o começo do ano eu tô morando em Recife, porque eu vim para cá para fazer um mestrado em computação. Minha formação é de sistemas para a internet no IFPB de João Pessoa. E assim que terminei, consegui passar no mestrado e estou aqui desde o começo do ano. Terminando agora o meu primeiro ano no mestrado de computação. É o meu segundo módulo aqui na Etebrax Teleporte. Eu nunca sei como vocês chamam, é Telebrax, Teleporte? Teleporte. Pronto, quando eu chego lá na entrada aqui da rede SAT, aí eu falo, Etebrax, aí o cara fala, de onde? Etebrax Teleporte, aquela ali. Aí, entendi, vai. Eu sou professor novato ainda, tá? Então eu ainda posso errar essas coisas. Então, a gente hoje vai falar sobre o Windows. Eu particularmente achei que ia ser um módulo mais fácil que o módulo anterior. Que o meu módulo anterior que eu lecionei foi o de automação de escritório. Mas muito pelo contrário, eu acho que eu passei muito mais tempo preparando essas aulas. Eu terminei ontem. Eu nunca demorei tanto fazendo os slides Apesar dos slides estarem prontos, né? A gente sempre dá uma revisada, bota mais conteúdo, eu assisto a aula passada, vejo que o professor acertou, incremento, enfim. Achei bem demorado mesmo. Bom, então vamos começar a aula, né? A primeira aula é assim, a gente não conversa não se apresenta. Como vocês estão aí, eu estou aqui, aí eu não posso, né, Tatiana? Só quem está aqui é a Tatiana e o Billy que está lá atrás. Vamos lá, Billy, no slide. Vamos começar aí, ó, o módulo Sistema Operacional Proprietário Windows, do curso de Formação de Técnico em Informática. A primeira aula. O módulo como um todo, a gente vai aprender essas competências, né? A instalação e configuração do sistema operacional, a implantação de serviços de rede, técnicas e ferramentas de administração de rede e de conectividade. Mas, na aula de hoje em específico, na aula 1, a gente vai saber um pouco sobre o histórico do Windows. E vamos fazer uma introdução ao Windows 7, o Windows 8 e o 2008 R2 Server. Bom, a aula no ano passado foi sobre o Windows 7. Só que o Windows 8 foi lançado agora em outubro, 26 de outubro, se eu não me engano. Então, em homenagem a esse módulo, né, eu formatei meu computador e instalei o Windows 8. E estou apanhando um pouquinho nele, mas de cara eu vi uma mudança assim bem bacana em relação ao Windows 7. Aí eu vou falar um pouco dele, comparando com o Windows 7 e do 2008 Server. Vai ser assim, a primeira metade da aula vai ser sobre o Windows 7 e o Windows 8, a segunda metade no 2008 R2 Server. Agora é o seguinte, eu estou na aula de Windows, né? Professor, eu vou ter que formatar a minha máquina para poder instalar o Windows, para aprender se eu não sei. Não, a gente não vai formatar a sua máquina, só se você quiser formatar. Agora, vocês vão precisar terem alguns programas instalados, né? São alguns requisitos básicos para a gente começar esse módulo. Vocês vão precisar de um software de virtualização. O que eu vou aconselhar vocês é utilizar o VirtualBox da Oracle, que ele
é um software para criar ambientes de instalação de sistemas distintos, né? Ele permite a utilização do sistema operacional dentro de outro. Como assim? Instalei o VirtualBox. Aí ele vai ter um linkzinho lá na minha área de trabalho. Aperto lá 2 cliques, ele vai abrir a janela do programa. Abriu, beleza. Aí eu vou criar novo. Aperto em novo, aí eu vou dar as configurações da minha máquina virtual. Vou dizer quanto de memória ela vai utilizar, o espaço em disco que ela vai ocupar. Faço mais umas 2 configurações que eu vou mostrar para vocês. Em seguida, boto para criar essa partição. Criou, massa. Eu tenho uma máquina virtual lá. Agora ela só é iniciada quando eu vou lá no VirtualBox, clico nela e aperto o botão iniciar. Aí eu estou instanciando uma máquina, estou iniciando uma máquina virtual dentro do meu computador. E eu posso, tudo que eu fizer lá, tá naquele programa, como se fosse uma máquina à parte. Eu estou dividindo recursos do meu computador para criar uma máquina virtual nele. Aí eu posso criar algumas máquinas virtuais, né? Eu nunca fiz um teste de limite para saber quantas eu posso criar, mas eu já criei umas 4, 5. Eu creio que a gente não vai usar isso tudo não, nesse módulo, certo? O VirtualBox vocês vão baixar nesse site aqui, nesse site aí, o virtualbox.org. Vocês vão ver do lado direito um botão de download. Aí ele tem para várias versões, né? Tem para o Mac, para o Linux, para o Windows. Aí você acha que o Windows é a primeira de todas. É só clicar lá e baixar. A gente também vai precisar da ISO de instalação. O que é uma ISO? Não tem o CD de instalação do Windows. O CD normal, né? Windows 7, Windows XP, Windows 2000. 2000, agora eu fui velho. Desculpa que o professor tem uma certa idade, né? Eu conheço o Windows desde aquela primeira versão, 3.11. E tem o Windows 2000, né? Então, eu posso tirar o conteúdo do meu CD e fazer um arquivo único, um ponto ISO que a gente chama. E o meu VirtualBox, ele pode iniciar esse arquivo ponto ISO, e aí ele emula um drive de disco virtual, e eu aponto para essa ISO. Eu vou mostrar como fazer isso. Aí, apontado para essa ISO, beleza, quando iniciar a máquina, ela vai iniciar como se aquilo ali fosse um CD-ROM que está começando a instalação. Eu coloquei aí 2 links que eu achei no Google rapidamente, para o Windows 7 de 32 de 64 bits e para o 2008 no R2, que é uma Release Candidate, é uma versão do 2008 R2 que ela é candidata a ser a versão final. Ela ainda está em avaliação, mas ela é fortemente candidata para ser a versão definitiva. Eu já baixei, eu botei esses links ontem. Aí hoje eu baixei e fui tentar instalar. Na minha máquina deu um pequeno problema. Eu vou no fórum, a gente vai conversar, eu vou colocar alguns links para vocês, ou vocês mesmos podem mandar para mim, a gente vai testando, de ISOs que a gente pode estar baixando para rodar no VirtualBox. Mas não se preocupem, porque eu fui meio que pego de surpresa, né? Que quando eu vi que precisava dessa parte da instalação, aí foi que eu fui atrás disso aí. Então, não se preocupe que vai dar tempo da gente fazer tudo. Ok? E outra coisa, a gente vai... professor, eu não tenho um serial do Windows, porque o Windows é um sistema proprietário da Microsoft, né? Então eu preciso de um número de série. A gente vai usar a versão Trial, chame Trial, que é em inglês, né? Aí a gente vai utilizar essa versão que você pode usar 30 ou 90 dias sem colocar a senha. Se você tiver uma senha, bacana. Se você faz alguma universidade, e se sua universidade tiver convênio com a Microsoft, aí alguns sites disponibilizam para quem é estudante algumas senhas do Office, do Windows. Como eu sou estudante da UFPE, aí eu consegui uma senha até para o Windows 8 essa semana, que eu achei muito legal essa participação aí do governo. Do governo não, da universidade. Bom, vamos começar, né? Falar do Windows. O Windows é um sistema operacional. Ele é produzido pela Microsoft para PCs, notebooks, servidores, entre outros, né? A gente tem até o Windows Phone agora. Alguns tablets também estão vindo com a versão do Windows 8. Até pouco tempo, o Windows 7 era a versão mais recente e estável da Microsoft Windows, né? Só que agora em 26 de outubro desse ano foi lançado oficialmente o Windows 8. Então vou congelar nessa telinha aqui um pouquinho para a gente conversar. Aí vocês vão ver a evolução da logomarca do Windows desde 1985. Na verdade,
A primeira versão do Windows 1.0 começou em 1981. Aí teve a versão 2.0, depois a 3, 3.1, 3.11. A 3.11 é essa segunda figurinha aí que vocês estão vendo, de baixo para cima. 95. Tiveram outras, né? Teve 95 segunda edição, o 98, o 98 segunda edição. A gente teve uma versão do Windows que foi pouco divulgada, que é o Windows Neptune, que é o Netuno, que ele lembra muito a versão seguinte dele, que foi o Windows Millennium. E aí até o Windows Millennium a gente tem um marco de separando os sistemas operacionais aí da Microsoft, esse sistema aí. Porque é o seguinte, muita gente acha que o Windows sempre foi o sistema operacional. Desde aquela versão era sistema operacional. Não é bem assim. Quando o Windows foi lançado na sua versão 1 até o Millennium, ele sempre usou como base o DOS. É como se o Windows fosse a interface gráfica em cima do sistema operacional DOS. Eu achei em alguns cantos que falava que até o Windows 95 o sistema operacional era o DOS. Não era até o 95 não, ele foi até o Millennium, antes do XP. Aí, sim, depois do XP veio quem? Qual foi o Windows que lançou depois do XP, Tatiana? Diz aí. Muito bem. Tatiana falou aqui o Vista. Vocês lembram do Windows Vista? Antes do Windows 7 a gente teve o lançamento do Windows Vista, que foi pertinho da época de Bill Gates se aposentar da Microsoft. Aí, na época rolou uns rumores assim, dizendo que Bill Gates queria se aposentar para se dedicar somente às atividades filantrópicas das empresas dele. E ele meio que lançou o Windows Vista às pressas. E apesar de ter trazido aquela inovação gráfica muito superior comparada ao XP, muita gente quis permanecer com o XP, porque você comprava um computador, aí ele era muito mais lento do que o seu XP. Aí, nessa época eu trabalhava, o que eu mais via era o pessoal chegando para mim dizendo: eu quero que você tire esse Vista e bote o XP de novo. Era o que mais se fazia. Com o lançamento do Windows 7, parece que ele pegou o Vista e deu uma enxugada nele, botou o negócio para funcionar assim de uma forma elegante, decente, que você ligue o computador, não espere 5 minutos na frente dele, que ele não dê umas travadas estranhas. E agora, recentemente, né, a gente tem o Windows 2008. Aí, se vocês prestarem atenção na figurinha do Windows 2008, nessa última, aí a última lá em cima, ela é a mais simples. Se brincar, ela lembra até do Windows 1.0. Mas no Windows 2008, a Microsoft meio que mudou a usabilidade dele, né, do Windows. Como eu instalei essa semana, eu ainda estou apanhando um pouquinho, né? Mas, assim, de cara, quando você termina de instalar, você vê, uma das primeiras cenas são os blocos dinâmicos, que é uma telazinha com alguns blocos, onde você vai ter, assim, pessoas, loja, alguns programas, internet. Se você estiver usando um dispositivo que tem touch, ou se o notebook for touch, você pode clicar lá e ele vai navegar. Agora, se você não gostou daquela telinha de trabalhar naquele modo, você pode apertar a tecla do menu iniciar, aí ele meio que minimiza e volta para aquela área de trabalho que a gente já conhece, né? Ele não tem menu iniciar mais, viu, no Windows 8. Mas ele volta com aquela barra de tarefas lá embaixo, onde vão ser agrupadas as janelas. Mas quando você aperta o menu iniciar, ele mostra aqueles blocos dinâmicos. E se eu botar o mouse assim no canto direito da tela, eu vou ver uma nova barra que ele chama de Charme Bar. A barra de charme, né? Não sei a tradução disso aí. Aí você pode fazer a pesquisa também de aplicativos que estão instalados na Charme Bar. Charme Bar. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe também outra figurinha para vocês, para mostrar... Foca no slide, Billy. Eu tô com uma foca de pelúcia. Eu vou trazer aqui, foca no slide para uma foca de pelúcia, viu, Billy? Pra você ver. Isso aí vai ser a primeira atividade no fórum. Diferente do outro módulo, eu vou, durante as aulas agora, tá passando atividades no fórum e vou estar fazendo uma contagem de pontos com a participação de vocês no fórum, certo? Então, minha primeira pergunta, que vocês vão responder no fórum: o que você entende da evolução histórica dessas versões do Windows por essa figura? Tatiana, o que é que você está vendo ali na tela? No Windows 3.11. Tatiana está me dizendo aqui que está vendo uma pedra.
Tatiana não tá dizendo nada. Tá vendo a pedrinha, né? A idade da pedra. Aí depois a gente vê o Windows 98, né? Aí ele pegou um gravetinho meio coisado, né? E imitou aí um martelo. Aí no Windows XP você vê um negócio assim mais refinado, né? Ah, agora a gente tem um martelo. Um martelo com real propósito. Se você olhar para esse martelo aí, ele não tem nada demais. É um martelo e serve para bater prego. Aí você vai pro Vista. Aí como é que é? O Vista tem o quê? Tem duas cabeças aí. Você vê que tem uma ponta que é igual ao do Windows XP, mas tem uma ponta a mais ali que remove prego. Aí a gente vê agora o Windows 7. Mudou a cor da barra, do cabo. E no Windows 8 que virou isso aí. Aí eu quero que vocês no fórum digam pra mim, digam lá, pra gente gerar uma discussão do que vocês acham dessa evolução, pelo que vocês já conhecem do sistema operacional Windows. Aí achei essa outra figura também da evolução. Não sei se vai dar pra ver bem direitinho, mas os slides estão disponíveis. É como se fosse a evolução humana comparado à evolução do Windows. Aí se vocês olharem nesse peixinho aí que está no fundo do mar, ele está meio pixelizado, meio 8 bits, né? Aí você vê que foi naquela época do Windows 95, um pouquinho antes, e ele ainda estava meio que no fundo do mar, né? Ele não era meio gente. Aí nessa segunda versão, quando passa para o 98, ele já virou um réptil, aí está começando a viver na água e fora da água. Depois ele vira um Windows XP, que é esse macaquinho aí que vocês estão vendo. E por último ele virou essa nova geração do Windows 7, o Windows 8, que aí você até nota na figura como ela está com mais cores, está mais bonita. Não é bacana? Bom, aí a gente... Foca em mim, Billy. Aí a gente vai... Foca em mim, diretor. A gente vai ver um vídeo agora do lançamento do Windows 95, na época, em 1995. Eu acho que alguns de vocês não eram nascidos, eu já era, viu? E assim, eu tive a sorte de meus irmãos mais velhos terem computador em casa, e eu conheço assim, desde a primeira versãozinha assim do... Sabe quando você não tinha nem disquete? O que é que você usava antes do disquete, Tatiana? Fita cassete, ela disse aqui. Fita cassete a gente usava. Aquela fita magnética, eu não sei se... Será que o pessoal sabe? Tem a idade do pessoal aí? Não sei. O professor é velho, viu? Então, antes de existir... Talvez alguns nem saibam o que seja disquete, né? Talvez ainda tenha isso. Então, nessa época... quando a gente não tem esse conceito de programa armazenado, como a gente chamava, a gente não tinha a gente tinha um computador pessoal, mas a gente não tinha um HD, uma peça dentro dele que servisse como HD. O que a gente tinha era fitas cassetes que a gente colocava num gravadorzinho. Mas em compensação o computador era meio que interruptor de luz, né? Você ligava ele na TV, quando apertava o botão de ligar, ele aparecia ali um MSX, alguma linguagem, algum programa que já estava lá na memória ROM dele. Aí você começava a digitar, ganhava 2 livros de programação quando você comprava o MSX, nesse caso, que foi o primeiro que eu tive contato. Aí você começava a programar, beleza, vou gravar. Aí ia gravar na fita cassete. Gravou? Tá. Agora eu quero ver meu programa. Aí quando eu pegava e tentava puxar meu programa, muitas vezes a gente tinha um problema que os caracteres vinham mal gravados. Tinha muito problema de programa perdido. Esse conceito de programação armazenada, de se ter um sistema operacional instalado. O DOS também era em 6 disquetes, né? A gente botava 6 disquetes, carregava tudinho, cada disquete ficava 2, 3 minutos lá lendo, aí bota o segundo, bota o terceiro, daqui a pouco, você tem um DOS, eita, que legal. Mas aí você tem que fazer toda vez esse trabalho antes a gente ter um HD, né? Aí no meio dessa época aí, foi evoluindo, foi começando a surgir os HDs, os Bigfoots, que era... HD é desse tamanho hoje em dia, mas tem HD naquela época que era gigante, com espaço mínimo. E começou a ter esse... a partir do momento que teve esse conceito de programação armazenada, foi quando a gente começou a ver mesmo os sistemas operacionais vindo instalados na máquina. Até então, antes do Windows, a gente não tinha na Microsoft, nos x86, no processador x86 que a gente vai falar agora, essa interface gráfica, né? E a interface do Windows 3.11 era como se fosse várias pequenas janelas agrupadas, gerenciador de tarefas, você dava 2 cliques, Era uma coisa muito simples.
Quando veio o Windows 95 com esse conceito de menu iniciar, de você clicar, rodar e navegar pelos programas desse jeito, isso foi uma inovação assim fantástica. Aí nesse contexto aí, o Plano Real também já estava no Brasil, porque nessa reportagem que eu vou mostrar para vocês vai falar de preço. Foi quando o Jornal Nacional mostrou essa reportagem. Aí eu baixei e vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só são 3 minutinhos. Vamos ter mais de 3 vídeos também na aula. E eu vou pedir pro Billy, pro diretor, dar play aí. Dá play na reportagem, Billy. De informática em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre R$800 e R$1.500. Um kit multimídia que era vendido por R$800 no ano passado, agora não passa de 300. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas e executa as tarefas em menos da metade do tempo dos computadores mais vendidos hoje. Custa R$2.000 e vai estar nas lojas dentro de 1 mês e meio, no máximo. A melhor impressora para uso doméstico já está à venda por R$3.000. Reconhece 16 milhões e meio de cores. Em menos de um minuto, o jato de tinta reproduz uma foto. 2 vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Adeus a tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos, tudo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar na mesma tela com 4 programas de uma só vez. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de 1 milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Boa noite. Boa noite. Saudade faz o boa noite dele, viu? Aí, engraçado nessa reportagem que eu vi foi o tal do kit multimídia, que naquela época, se o computador reproduzisse som, já era uma coisa do outro mundo, né? Foi logo no início daquela história da MP3, das músicas, da internet discada ainda, que a gente demorava muito tempo para baixar as MP3. Mas vamos focar de novo aqui no Windows. Em paralelo às versões do usuário, que era todas essas que eu falei, né, até agora. 95, vou falar a partir do 95. 95 segunda edição, que chamava de Windows 97, 98 segunda edição, que chamava de 99. Depois nós tivemos o Millennium. Entre o Millennium e o 98 segunda edição, rolou uma versão que não foi muito conhecida, que foi a Neptune, o Windows Neptune. Depois a gente teve o Windows XP, teve o Windows 2000, mas o Windows Workstation e o Server. Depois tivemos o Windows 2003 Server, tivemos Vista 2008 R2, que no lugar de se lançar um Service Pack por 2008 foi lançado o 2008 R2, uma nova versão, e o Windows 7 e o Windows 8 agora. Na época do Windows 95 a gente teve um Windows que a gente chamava Windows NT. NT era acho que era uma abreviação de, ou era de Network ou era de New Technology, que é uma empresa que trabalhava no kernel do Windows, né? E o NT começou na versão 3.51, né? Foi uma versão bem difundida, foi quando ela começou a ficar robusta, e depois lançou-se a versão 4, que foi uma versão também que foi muito divulgada naquela época. O núcleo do Windows NT ele foi usado como base para se fazer o Windows 2000, e o Windows 2000 também foi usado como base para se fazer o XP, né? O Windows mesmo só virou sistema operacional a partir dessa época. Foi quando ele começou a usar somente o DOS emulado e não tinha o DOS realmente instalado. Nos slides tem um link para esse vídeo. Depois eu peguei 2 vídeos aqui falando sobre o Windows 7. No lugar de eu ficar demonstrando tudo, eu achei mais fácil trazer esse vídeo que fica bem fica documentado para vocês. Os próximos vídeos são todos do Olhar Digital. Um fala sobre o lançamento do Windows 7.
Depois a gente vai falar um pouco sobre a tecla Windows, que é essa tecla que levanta o menu iniciar. Billy, o segundo vídeo está no ponto? Bota aí o segundo vídeo sobre o lançamento do Windows 7. Toda vez que a Microsoft altera o Windows, o mundo inteiro percebe. Afinal, o sistema operacional está presente na maioria esmagadora dos computadores do planeta. Bem, e se você ainda está se acostumando com o Vista, prepare-se. A nova versão do Windows já deu as caras e muita gente já está testando. Conheça agora as principais novidades. O Windows 7, nova versão do sistema operacional da Microsoft, que deverá dominar os discos de grande parte dos computadores em todo o mundo a partir do segundo semestre de 2009, vazou na internet há alguns dias. Nós aqui do Olhar Digital testamos o novo Windows e agora dividimos a experiência com vocês. Switch to Calculator. O primeiro fator a nos chamar a atenção é óbvio, o visual. Enquanto no Windows Vista e mesmo no XP, cada programa em execução era representado por uma barrinha aqui na parte inferior da tela, agora eles são representados por ícones. Tudo mais bonitinho e, de uma certa maneira, até lembra o sistema operacional do Macintosh, não acharam? Ícones ficam por aqui enquanto os programas estão em execução, mas para fazer com que esse atalho seja permanente, é só clicar com o botão direito e depois aqui em Pin this Program to Taskbar. Aqui o atalho ficará para sempre na sua barra, mesmo que o programa não esteja em execução. E mais, ao repousar o mouse por cima do ícone, uma imagem reduzida do programa é apresentada na tela. O Windows 7 traz uma série de facilidades para o usuário. Uma delas é esta aqui. Logo no menu iniciar, você encontra este ícone para definir todos os programas padrão, associar tipos de arquivo e softwares específicos, além de definir outras funções básicas. Os gadgets que já estavam presentes no Windows Vista ganharam mais um item, o Media Center. Com apenas um clique, agora é possível ter acesso a todas as músicas, fotos e vídeos do seu computador. Um outro detalhe interessante foi a quantidade de recursos para facilitar o acesso de pessoas com deficiência física. O Magnifier funciona como uma lupa, aumentando determinadas áreas da tela e facilitando a visualização dos textos menores. Start Tooltip. O Narrator é a ferramenta que lê todo o texto que está próximo à área em que o mouse aponta na tela, ideal para deficientes visuais. O On-Screen Keyboard já está aí esperando a tão falada funcionalidade do touchscreen, que deverá virar padrão nos computadores do futuro. Mas o que a gente achou legal mesmo foi isso aqui, ó. And the computer will enter the text I said. O Windows 7 é capaz de reconhecer comandos falados por você. Você pode ditar um texto inteiro ao invés de digitar. Boa notícia essa, né? Okay, you don't understand Portuguese. Além da fala, ele também reconhece a escrita. Você prefere fazer anotações à mão ao invés de digitar? A ferramenta Tablet PC faz o trabalho das já conhecidas canetas digitais. Só que agora tudo isso aqui está embutido no Windows padrão. Só mais um detalhe antes de encerrarmos por hoje. Você é adepto do botão Print Screen? Então, que tal essa ferramenta aqui, a Snipping Tool? Com ela, você faz um recorte de qualquer elemento da tela. E pronto, basta salvar a imagem no seu disco. Estas foram nossas primeiras impressões curiosas referentes ao novo Windows. Na semana que vem, a gente mostra algumas curiosidades mais técnicas do sistema operacional, que em breve estará por aí. Ah, e se você quiser experimentar o novo Windows, saiba que já dá para fazer o download da versão beta. Quer saber o caminho? Então, acesse agora olhardigital.com.br e procure por essa matéria em nossa home. Aproveite, hein? Beleza, Billy, eu achei que tu ia colocar os dois seguidos. Aí esse segundo vídeo agora é sobre a tecla Windows que tem no teclado. Ele vai falar alguns dos novos recursos que o Windows 7 trouxe que não existia no Windows XP. Bota lá. Tardalhaço de sempre. Afinal, toda vez que o sistema operacional mais popular do planeta ganha nova versão, isso afeta a vida de praticamente todo mundo. E esse Windows veio cheio de recursos diferentes. Acompanhe nossas dicas para aproveitar ao máximo o novo software. Tecla Windows. Ela nunca foi tão útil quanto nessa nova versão do sistema operacional. Nas versões anteriores, algumas combinações já eram possíveis, mas agora ela ganhou outras funções que facilitam o manuseio e fazem com que o usuário ganhe tempo. Quer ver?
Experimente a combinação Windows mais seta para a direita. A janela que estava em primeiro plano vai automaticamente para a metade direita da tela. Selecione outra janela e dessa vez aperte o Windows mais a seta para a esquerda. Veja só, a tela ficou dividida ao meio, com uma janela para cada lado. Isso é ideal para quem gosta de utilizar duas aplicações ao mesmo tempo. A combinação Windows mais a seta para cima maximiza a janela e o Windows mais a seta para baixo minimiza o que estava em primeiro plano. Se o botão Windows for apertado junto com a tecla de espaço, todas as janelas somem da tela e a área de trabalho é mostrada. Isso é muito útil caso você queira ver algo que esteja no desktop sem precisar minimizar uma por uma. O mesmo efeito pode ser conseguido ao repousar o mouse aqui no cantinho direito. Agora, experimente clicar em alguma janela e chacoalhar o mouse. Olha só, tudo é minimizado, menos o programa selecionado. Legal, né? Isso também pode ser feito via teclado, apertando simultaneamente os botões Windows e Home. Agora, com o Windows 7, cada item na barra de tarefas é associado a um número. O mais perto do botão iniciar é o 1. O item logo em seguida é o 2, e assim sucessivamente. Se você apertar a tecla Windows mais algum número, aquele programa vai para o primeiro plano. Já a combinação Windows mais Shift mais algum número vai executar uma nova janela daquela aplicação. Windows mais a letra T e você percorre os itens da barra de tarefas. E se você tem problemas com letras pequenininhas, experimente o Windows e a tecla mais. O zoom digital aproxima a região onde o mouse estiver repousado. Para voltar ao zoom original, é só apertar o Windows e a tecla menos. Estes são apenas alguns dos novos atalhos que o Windows 7 trouxe para os usuários. Para conferir a lista completa, é só acessar olhardigital.com.br e clicar nesta matéria. A gente separou também uma lista de outros vídeos produzidos por nós que mostram todas as novidades que este sistema operacional preparou para você. Acesse agora. Beleza. Todo curso que eu ministro, quando é relacionado a Windows, às vezes até automação do escritório, eu costumo passar esse vídeo, porque o Windows está lá, bacana. Às vezes a gente só sabe clicar em iniciar na aplicação e não vê tanta funcionalidade que ele traz nas novas versões. No Windows 8, permaneceu todos esses atalhos aí da teclinha do menu iniciar. Lembrando que ele não funciona desse jeito no Windows XP. No Windows XP ele meio que só levanta o menu iniciar. Se você apertar o menu iniciar, letra D ou letra D de desktop, aí ele mostra, se você tiver várias janelas abertas, ele mostra o desktop. Aí, engraçado que desde o Windows XP eu conheço esse atalho, né? Aí eu testo ele nas novas versões e ele ainda funciona. Só que eu até comprei uma revista do Windows 8 para ver os novos recursos dele. E ele indica assim, você apertar o menu iniciar e a letra M de Maria. Aí ele mostra também o desktop, todas as duas. Eu tenho também um último vídeo da aula de hoje sobre o Windows 8, que aí esse agora é um pouquinho mais recente e vai me falar um pouquinho dos recursos dele. Vai lá, Billy, dá play. A maçã vai ganhar software novo, o pessoal do Windows não vai ficar para trás. No segundo semestre, o Windows 8 desembarca oficialmente nas lojas. Nós testamos a mais recente versão do software, disponibilizada pela Microsoft na última quarta-feira. Veja as novidades. Agora é oficial. Você já pode experimentar o novo Windows 8. Só que, é claro, essa é uma cópia que tem prazo de validade, mas também é a mais próxima da que vai ser lançada oficialmente no segundo semestre de 2012. O novo Windows terá duas versões principais, uma para computadores pessoais e laptops e outra para tablets e smartphones. É a turma de Bill Gates tentando ganhar espaço no mercado da computação móvel, hoje dominado pela Apple. A interface do novo Windows é completamente diferente da que estamos acostumados. Com clara alusão aos sistemas de tablets e smartphones, o novo design permite acesso instantâneo a aplicativos, configurações, arquivos e muito mais. Tudo funciona por meio de blocos ou pastilhas que podem ser movimentados na tela ou simplesmente clicados para iniciar um novo serviço diretamente. As pastilhas são atualizadas automaticamente. Assim, é possível checar em tempo real e-mails, mensagens de voz e até notificações do Facebook, por exemplo.
A partir desta tela inicial, você pode abrir programas, alternar entre tarefas, compartilhar conteúdo e verificar as mais diversas notificações. Outra grande mudança foi a eliminação do menu Iniciar, que esteve presente em todas as versões anteriores do Windows. Para encontrar as diferentes janelas na sua máquina, no Windows 8, basta colocar o cursor do mouse em um dos chamados cantos ativos. A partir deles, você chega facilmente onde quiser. Agora, atenção usuários do Windows. Já está no ar a loja de aplicativos da plataforma, bem ao estilo da loja de aplicativos da Apple. E já tem vários programas por lá, todos organizados em categorias. Os programas recomendados pela Microsoft ganham destaque especial. Por enquanto, todos os downloads são gratuitos, mas os desenvolvedores afirmam que haverá uma seção para aplicativos pagos e mais completos. É bom lembrar também que você não precisa do Windows 8 instalado para usar a loja. Ela funciona também para versões anteriores do Windows. Outra novidade que chama a atenção é o Internet Explorer 10. Com um mecanismo de aceleração de hardware, novos padrões e um núcleo mais rápido do Windows, a navegação fica muito mais ágil e sem interrupções. Visualmente, muita coisa mudou também. Veja, por exemplo, onde foi parar a barra de endereços. Se toda essa mudança visual for demais para você, há a possibilidade de usar a interface clássica no novo sistema. Esse visual é baseado no atual Windows 7. Para quem quiser usar, basta passar o mouse pelo canto inferior esquerdo da tela ou pressionar a tecla Windows no teclado. E você, o que achou do novo Windows, hein? Divida sua opinião com a gente. E se você quiser conhecer em detalhes tudo sobre o Windows 8, na nossa página você encontra o review completo do novo sistema. Acesse olhardigital.com.br. Lá você encontra também o link para baixar gratuitamente o novo Windows 8. Tem também o link para a loja de aplicativos, hein? Acesse e confira. Olha aí, o curso é sobre o Windows 7, viu? Eu que estou sendo um pouquinho metido e estou puxando para o Windows 8, porque o Windows 8 está bem recente, né, esse lançamento dele. Os slides, inclusive, agora vão falar um pouco sobre o Windows 7. Vamos lá. O Windows 7 ele foi lançado em 22 de julho de 2009 e ele foi liberado para venda para usuário comum a partir do meia-noite do dia 22 de outubro de 2009, né? Alguns meses depois. E aí teve outro detalhe, que ele também foi lançado menos de 3 anos depois do seu predecessor, que era o Windows Vista, que é um Windows que eu não tenho adjetivos que eu posso dizer aqui de forma educada para definir o Windows Vista, mas ele é muito lento, amarrado. A gente, quando fecha a tela do notebook, que levanta, cada vez que você fecha e abre, ele vai ficando, parece que ele vai ficando mais lento. Ele é muito pesado. Eu não tenho, acho que o único elogio que eu teria para o Windows Vista, comparado com o XP na época do lançamento, é que a interface dele, o visual dele, a inovação de cores e essa usabilidade, que essa nova forma de usar comparado com o XP, foi que veio a somar. Mas de resto, ele foi um Windows meio que parece que feito às pressas, né? Muito pesado. Então, o Windows 7 e o Vista também, né? Ele está disponível em 6 diferentes edições, né? Versões. Porém, somente o Home Premium, o Professional e o Ultimate foi vendido, né? E ainda é vendido na maioria dos países, né? As outras 3 edições, a Starter, Home Basic e Enterprise, são oferecidas para países com mercado em desenvolvimento. E cada versão possui limitações de uso. E somente o Windows Ultimate é que não tem nenhuma limitação de uso. Beleza. Eu ia falar uma coisa aqui. Sim, lembrei. É bem comum, ano passado acho que a gente via muito notebook vindo com o Windows Starter. E quando eu via alguém com um notebook desse, às vezes eu tentava acessar a configuração de rede, aí ele bloqueava. Às vezes eu tentava instalar um tema na área de trabalho,
Aí ele não bloqueava. Então, é mais uma diferença entre limitações da versão. Só que você também pode fazer uma migração. Por exemplo, se eu tiver qualquer versão do Windows 7, eu posso comprar a licença da outra versão e utilizando esse Windows Anytime Upgrade aqui em cima. Tem um tutorial, um link para o tutorial aí também que eu achei. Aí vocês podem executar ele e ele vai transformar a tua versão de Starter, por exemplo, para uma Home Premium, para uma Ultimate. Isso aí eu também não sabia, eu vim saber quando eu estava pesquisando isso aí. Joia? Com exceção da versão Starter, que só está disponível na arquitetura x86, eu vou falar desse x86 já já, que era de 32 bits, todas as outras edições estão em arquitetura x86 e x64. A x86 representando 32 bits e a x64 representando 64 bits. Aí eu fiz essa pergunta que eu quero que vocês respondam lá no fórum. Quem for respondendo eu estou contando pontos, certo? Como saber se o processador de sua máquina é de 32 ou de 64 bits? Tem uma etiquetazinha lá no meu notebook que diz que é de 64. Não. Como é que você descobre? Porque, veja bem, eu posso ter o meu processador de 64 bits e ele vir instalado de fábrica um sistema operacional de 32 bits. É como se eu tivesse um sistema operacional que vai funcionar... É como se eu tivesse uma Ferrari e só andasse de terceira, não engatasse nem quarta nem quinta marcha. Então, é como se eu tivesse mais capacidade de hardware e eu estou usando um sistema operacional de 32 bits que não está utilizando aquilo tudo. Então, às vezes a gente tem de 32 bits, a gente às vezes vê no Windows que é 32 bits, mas às vezes o processador é de 64. Quando eu comprei meu notebook no ano passado, foi assim, ele veio com de 32, mas o processador é de 64. Aí eu quero que vocês me respondam como é que a gente pode descobrir se é de 32 ou de 64 bits lá no fórum. Então, gerenciamento da memória RAM. Foca no slide, Billy. Gerenciamento da memória RAM é o seguinte. Esse x86, eu vou dar um zoom. Ctrl 1, né? Ctrl 1. Muito bem. Vou focar aqui, certo? Esse x86 e o x64 é o tipo de arquitetura, né? Antes de ser 32 bits, antes desse lançamento, eles eram computadores de 16 bits. Aí em 1986 foi quando houve esse lançamento da arquitetura de 32 bits. Eu achando que tu tá no slide e tu volta pra mim. Eu tô nem olhando pra trás, tô olhando pra baixo aqui. Então, como foi lançado em 1986, fizeram essa homenagem ao ano e botaram a arquitetura x86. Apesar de ser 32. Era lógico ser assim, x32, né? Mas não é x86. E do lado, quando foi lançado recentemente esses processadores de 64 bits, aí eles batizaram a arquitetura de x64. Agora, qual é a diferença entre eles? Por exemplo, se eu tenho o Windows Starter Edition, ele só vai conseguir gerenciar até 2 GB da memória RAM. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver a minha máquina com 4 GB de memória RAM e eu tiver um Windows Starter Edition, ele roda. Só que aí ele meio que vai desperdiçar aquele resto de memória, porque ele não está utilizando, ele só vai utilizar até 2 GB. O Home Basic utiliza até 4, o Home Premium também, todos eles, né, aqui, na arquitetura de 32 bits. Porque esse Windows 7 você vê lá, o Windows 7, a versão, e vê a versão dele, Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate. Agora, se eu pegar na versão de 64 bits, aí a gente tem uma capacidade de gerenciamento muito maior. Notem que na versão Starter a gente não tem ela para 64 bits, tem só para 32. Então, a mais simples de todas, de 64, já gerencia 8 GB de memória RAM, né, que já é muita coisa. Mas ele tem a capacidade de ir até 192 GB de memória RAM. Certo? Vamos falar agora um pouco dos requisitos mínimos do Windows 7. Agora, esse aí é para a arquitetura do Home Premium, do Professional e do Ultimate. O que é que a gente precisa ter no mínimo de configuração de hardware no seu computador para poder instalar essas versões? Aí a gente tem basicamente
são 4 características, né? O processador, memória, a placa gráfica, o HD e a unidade óptica, que é o CD-ROM, certo? Então, de processador, ele precisa ter pelo menos 1 GHz para rodar. Rodar assim decentemente, né? Porque se você tiver um 512, ele até roda. Meio sofrido, mas roda. Memória RAM também, pelo menos 1 GB para 32 bits e 2 GB para arquitetura de 64. Roda com menos? Roda, mas roda sofrido. Então, não force a barra, não. Só bote aí se seu computador atender esses requisitos. A placa gráfica é a placa de vídeo, né? Então, ele tem que ter um suporte para o dispositivo de gráfico do DirectX 9 com mais de 128 de memória gráfica para o Aero Glass. Professor, o que é o Aero? Aero é isso aqui, ó. Quando eu aperto menu iniciar e Tab, a tecla Windows e Tab, eu posso, cada vez que eu aperto, ir navegando pela área de trabalho dessa forma. Isso é o que a gente chama de Aero. Às vezes ela não está habilitada no quando você instala o Windows. Quando você instala assim, nem sempre ela vem habilitada, certo? Só às vezes que ela vem. No Windows XP a gente tinha um atalho que era o Alt Tab. Eu aperto aqui o Alt Tab, que faz a mesma coisa do Aero. Certo? Deixa eu botar no canto certo. Isso aí... Ah, eu tô me vendo aqui? Tô. Olha, eu tô online. Para quem não sabe, a gente pode acessar o justin.tv/rede teleporte. Aí você vai ver o professor lá ao vivo. Olha que legal. Eu não delay aqui. Eu tô botando isso aqui online porque eu nunca me vejo online ao vivo, né? Eu queria ver agora durante a aula. Vamos lá, voltar para os slides. Shift F5. Pronto. Então, a maioria dos computadores hoje em dia atendem, acho que a totalidade dos computadores atende esse recurso mínimo aqui de 128, certo? O HD ele precisa ter pelo menos 16 GB de espaço disponível para 32 bits e 20 GB de espaço disponível para a versão de 64, para a arquitetura de 64 bits. Precisa de uma unidade óptica para o DVD, leitor de DVD, de CD. Tem que ser DVD, né? Porque o Windows 7 é acima de 2 GB. E o CD só vai até 700 MB, então não tem como ser um CD para instalar. Mas pode ser também um pendrive, né? A gente pode transformar o pendrive num disco de boot, também tem alguns programas que fazem isso. Aí a gente coloca o computador para dar o boot pelo pendrive e ele também instala do mesmo jeito. Isso aí. No caso da gente da máquina virtual, a gente vai ter a ISO, que aí o VirtualBox ele vai emular uma unidade de leitura e eu aponto para a ISO e aí ele vai instalar. Responda no fórum. Aqui, Billy. E para o Windows 8, quais são os requisitos mínimos de instalação de suas versões? Eu quero que vocês pesquisem isso também e me respondam no fórum, certo? Vamos falar um pouquinho sobre pirataria, né? Exceto se você tiver comprado o Windows na loja, muitas vezes a gente formata, pede para alguém formatar, e o técnico de informática dificilmente, a não ser que você compre a licença, ele vai instalar uma versão sem ser a pirata. Em geral ele instala o Windows, aí roda um programinha como eu fiz ali assim que eu cheguei aqui, aí Billy tá comentando do Windows 8, não sei o que, né? Aí eu fiz, inclusive, Billy, eu tô com CD aqui, agora você tem que arrumar um serial. Aí eu não sei onde você estuda, a quem você vai pedir, se você vai comprar esse serial, aí... Se você tiver o Windows 7, a original, eu vi no site, tava 69, era R$79 para você comprar a licença para o Windows 8. É até um preço razoável hoje em dia. Então, a pirataria de software refere-se a práticas que envolvem cópias de software não autorizadas. Quando um consumidor decide usar uma cópia não autorizada de um software, ele perde seu direito ao suporte, à documentação, às garantias e às atualizações periódicas fornecidas pelo fabricante de software. Além disso, software pirata pode conter vírus com potencial para danificar o disco rígido do cliente e o seu conteúdo. Aí é engraçado como a gente vê muito Windows pirata. Aí roda um programa, beleza, meu Windows agora tá válido, tá normal.
passa em qualquer verificação. Massa. Aí você pode estar se perguntando, e a Microsoft? Como é que está o prejuízo dela com relação a esses softwares piratas? Tive um professor, no segundo período do curso de graduação, professor Frank, ele comentou uma coisa muito interessante que eu não sabia. E eu também não vejo esse dado assim. Eu não consigo, eu ainda não achei na internet. Se alguém achar, por favor, divulgue no fórum, dizendo assim: Microsoft perde dinheiro por causa de usuários domésticos que falsificam, que pirateiam suas versões de Windows. Não. Por quê? Porque 98% do lucro da Microsoft vai do Windows Server. Vai em cima das versões de servidor. Essa versão que você usa em casa, ela representa uma fatia do mercado, mas ela é uma fatia muito menor do que comparada ao mercado de servidor, certo? Aí eu não vou adentrar muito nessa história, porque eu lembro que na época ele começou a falar, quando a Microsoft começou a entrar no mercado de servidores, quando ele começou a perceber que estava perdendo dinheiro nas licenças do Windows e começou a ganhar mais dinheiro por esse lado. Beleza, falar do Windows 2008, só que é o seguinte, antes de ir para o 2008, eu disse para vocês que eu ia falar do VirtualBox. Eu vou mostrar rapidinho como ele funciona e vou voltar para o Windows 2008, certo? Vocês vão ter que baixar o VirtualBox, e eu já instalei aqui no começo da aula. Eu vou abrir o rapaz agora. Ele tem essa cara que vocês estão vendo aqui, ó. Eu instalei uma máquina, esse nome aqui, Windows 7, foi eu que criei. Assim que você instala, ele não aparece aí. Como é que eu faço para instalar? Para criar uma nova máquina? Primeiro eu vou clicar em novo, certo? Cliquei em novo e eu vou dar um nome para a máquina. Um nome, e vou escolher o tipo, se vai ser o Windows, Linux, o Mac, e a versão do sistema que eu vou querer utilizar. Como eu estou com um DVD aqui do Windows 7, eu vou botar aqui Win7. É o Windows e a versão Windows 7. Clica em próximo. Aí ele vai me perguntar quanto de memória RAM eu quero disponibilizar para essa máquina virtual. Eu posso ir de 512 MB, como ele já está marcado aqui no canto, até 4 GB. Provavelmente essa máquina deve ser de 4 GB. Se eu ultrapassar a linha verde, ele vai reclamar. Ele vai dizer, ele vai deixar você usar, mas ele vai dizer, olha, você está usando uma memória que é responsável pelo seu sistema mesmo operacional. E vai, a partir desse momento, a partir dessa linha vermelha, vai começar a prejudicar o desempenho. Então botem bem no limitezinho, arrastem até o limite, quanto mais melhor, né? Mais rápido. E cliquem em OK, certo? Em avançar. Aí ele vai recomendar já um espaço aqui, ó, de 25 GB. Deixa eu dar um zoom. E essa opção que ele já deixa marcada, você já pode deixar ela, não precisa alterar. Criar um disco rígido virtual agora. Aí eu vou em criar. Ele vai perguntar o tipo de arquivo que eu quero, porque essa máquina virtual, no meu sistema operacional, vai representar somente um arquivo de 25 GB ou crescente de acordo com o formato que eu escolhi aqui. Aí ele vai dizer, está mostrando aí que tipo de arquivo que você quer instalar, porque existem outros programas de virtualização, mas como o VirtualBox é um programa bem conhecido, pode deixar essa primeira aí, essa VDI mesmo. Aí você clica em próximo e ele vai dar as duas últimas opções, que é a forma que vai ser armazenada no disco físico. Eu posso escolher dinamicamente alocado ou em tamanho fixo. Dinamicamente alocado, ele vai crescer à medida que eu for usando o sistema. E o tamanho fixo, ele já vai imediatamente criar o disco de 25 GB, como eu coloquei lá. Qual a diferença de cada um? Existem alguns relatos que, se eu colocar tamanho fixo, minha máquina virtual fica mais rápida. Aí eu vou clicar em próximo e pronto. Acabou-se. Não tem mais nada que fazer. Aqui ele vai mostrar somente o tamanho da imagem. Ele sugeriu 25 GB, já colocou, mas eu posso aumentar aqui até o tamanho dele total. E eu clico em criar. Aí eu vou fazer igual aqueles programas de culinária. Não vou ficar aqui esperando o bolo assar, certo? Eu clico em criar, ele vai demorar um tempinho, dependendo da velocidade do computador. E no final vai aparecer exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o Windows 7. Como é que eu faço então? Caso eu queira alterar
alguma configuração, eu me arrependi, eu quero dar mais memória, menos memória, ou mais espaço, quando eu clicar com o botão direito, eu vou em configurações, que eu acesso todos os detalhes relacionados a essa máquina. Para iniciar a máquina, eu dou um clique nela e aperto o botão iniciar aqui, ó. Se for a primeira vez que você está iniciando, ele vai imediatamente apresentar uma tela pedindo para você dizer onde vai ser o leitor, a unidade leitora, né? Eu não sei se ele chama unidade leitora, exatamente como ele chama, mas é uma unidade de leitura. Aí você pode selecionar aí o seu arquivo ISO. E aí beleza, ele começa a rodar esse arquivo ISO. No meu caso aqui, como eu já tinha feito, eu instalei, eu pedi para ele apontar para a unidade de DVD e botei meu DVD do Windows 7 lá dentro. Aí ele começa a instalação do Windows 7 normal aqui, ó. Começar a carregar os arquivos. Não sei se vocês já trabalharam com essa instalação do Windows 7. Eu vou deixar ele rodando aqui e vou continuando a aula. Daqui para o final, se não demorar muito, o computador aqui é bem rápido. Se for rapidinho, eu já mostro agora. Ah, tu voltou para mim, não foi, Billy? Olha aí, ó. Às vezes ele dá esse errozinho aí, ó, de leitura. Você chama, foca no slide, Billy. Quando eu coloquei as partições para instalar, ele estava dando esse erro de leitura. Pode ser a leitura do DVD. Engraçado, eu botei esse mesmo DVD no meu notebook e ele leu. Quando eu botei as ISO, ele não leu. O jeito é ir testando e a gente vai discutir no fórum uma versão que funcione para todo mundo, certo? Essa minha funcionou no meu notebook. Quando eu trouxe para cá não funcionou. Mas é para rodar, em teoria é para ele rodar e já mostrar a instalação do Windows. Eu vou fazer ainda um tutorialzinho. Ou eu disponibilizo no formato de vídeo, mostrando para vocês. Eu coloco no meu canal no YouTube. Sim, o professor tem um canal no YouTube, viu? Com o que, professor? Com as videoaulas. Eu boto lá, tudinho. Beleza, pessoal? Isso aqui é o VirtualBox. A gente vai voltar para ele ainda, porque na próxima aula a gente vai ver a instalação do 2008 Server. Aí a gente vai voltar para ele novamente. Vou focar aqui no slide. Bom, vamos falar agora, 1 hora de aula já, né? Temos alguma dúvida, Tatiana? Não, professor, nenhuma dúvida. Tu não foca nem nela para eu tomar um copo d'água, né, Billy? Isso é bom quando o cabo assim quer coçar o nariz, fazer alguma coisa, ajeitar o cabelo, não tem nem como. Tá lá tudo registrado. Windows 2008. O Windows Server 2008, ele é um sistema operacional para servidores da Microsoft. Essa nova versão sucedeu o Windows Server 2003. Ele foi lançado em 27 de fevereiro de 2008. Eita, o professor não sabe nem mais ler, né? Lançado em 27 de fevereiro de 2008, o Windows Server 2008 foi conhecido pelo Codename Server Longhorn até 16 de maio de 2007. Foi quando Bill Gates, presidente da Microsoft, anunciou seu nome oficial. Eu lembro que eu tinha um colega meu que quando estava sendo lançado esse aí, ele dizia, é o Windows Longhorn. E a tradução Longhorn é chifre longo, né? Aí ele... Conversa de paraibano nordestino. O novo Windows vai ser o chifre de vaca. Não tem nem vaca nesse nome aí, mas era uma piada que todo mundo que trabalhava como técnico de informática que via essa versão dizia, Windows chifre de vaca. Ainda bem que mudou esse nome e ficou o Windows Server, certo? Próximo slide. O Windows 2008 foi lançado pouco depois. O Windows 2008 Server foi lançado pouco depois do Windows 7. E sua facilidade de gerenciamento e desempenho foram determinantes para sua adoção em larga escala. E ele possui um alto nível de segurança. Aí eu botei, como ficou legal, improvements lá em cima. Que eu ia botar melhorias, eu achei bonitinho de deixar isso aí, deixei, viu? Além das novas funcionalidades, o Windows Server 2008 fornece grandes melhorias ao sistema operacional base, quando comparado ao seu antecessor. Quem é o antecessor? 2003. E dentre essas melhorias, as que se destacam são o subsistema de rede, os recursos avançados de segurança, o acesso remoto de aplicações, gerenciamento centralizado de funções de servidor, as ferramentas de monitoramento de confiabilidade e desempenho, clustering failover, implantação e o sistema de arquivos. Todos estão em português, mas vou falar um pouquinho do clustering failover. Esse clustering failover é quando a gente tem vários computadores, vários servidores de redes interligados,
e a gente forma um nó, um cluster, e o failover se você pegar cada palavra separado, é sobre a falha. Seria o clustering failover, é como se ele tivesse capacidade de interligar os computadores de forma que quando um serviço caísse numa máquina, a outra assume o serviço, inicia aquele serviço, ou retoma de onde parou, e o usuário final percebe um mínimo de diferença. Ele não percebe que o sistema caiu. A proposta é essa: colocar várias máquinas juntas, de modo que quando uma caia, um serviço de uma caia, a outra assuma o controle, de modo que o usuário não perceba, ou perceba o mínimo possível que aquele serviço deixou de funcionar. Essas melhorias e muitas outras ajudam as organizações, no caso as empresas, a maximizar a flexibilidade, a disponibilidade e o controle de seus servidores. Pronto. Achei a palavra que eu tinha colocado aqui, ó. Disponibilidade. Pronto. Quando eu vou falar de Windows 8 Server, eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber na ponta da língua 3 palavras. Você tem que saber discutir, saber o que é. Aí eu tava lembrando de 2 no começo da aula, eu tava querendo lembrar essa outra, que era disponibilidade. Vamos falar de escalabilidade. Billy, o que é escalabilidade? Entendeu? Tatiana entendeu. Billy fez assim, ó. Não foi, Billy? Foi se você fizesse? Foi. Escalabilidade é justamente poder escalar. Eita, ficou feio esse início. Deixa eu reformular. Escalabilidade é quando um sistema tem a capacidade de crescer, de aumentar a demanda do seu serviço, ele é escalável, ele tem capacidade de aumentar. Entendeu? Entendeu, né, Tatiana? Só que a escalabilidade tem 2 tipos, tem a horizontal e a vertical. Escalabilidade vertical, aquela que é assim, seria eu pegar um servidor e botar mais memória RAM, aumentar o HD dele. Aí eu estou aumentando os recursos de forma vertical. Quando eu tenho um servidor e eu coloco outro servidor, aí eu estou fazendo a escalabilidade horizontal. Beleza? Virtualização. E virtualização, Billy, o que é? Billy fez um coração ali. Não é um... Ele fez um amor virtual ali, né? Virtualização é quando você... Deixa eu ver como eu vou dizer isso para vocês. Virtualização é você criar um ambiente virtual dentro da sua máquina real, de forma que você vai ter poder ter acesso a 2 máquinas ou mais usando somente uma. Eu tenho uma máquina real, só que aí eu tiro um pedacinho da minha máquina real e uso aquele pedacinho para criar outra máquina. Eu posso ir tirando vários pedacinhos e vou virtualizando outros ambientes, de modo que o que acontece naquele ambiente, a princípio, está isolado. Você pode conectar com os outros, mas aí você pode instalar... baixei uma ISO nova, eu quero ver se funciona. Eu não vou formatar meu computador, posso até formatar, mas uma forma interessante de saber se aquilo funciona ou não, criar uma máquina virtual, rodar e ver se presta. Isso é a virtualização. E a última palavra da aula de hoje sobre Windows Server é disponibilidade. Disponibilidade é a característica do serviço estar sempre disponível. Ou seja, quando você chega em casa e quer acessar o Facebook, hein? Quando você chega em casa quer acessar o Facebook está fora do ar. E aí? Não está disponível. Como é que está a disponibilidade desse serviço? Entenderam? É nesse sentido. Do serviço estar sempre disponível. Temos alguma dúvida, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Tem não? Não, nenhuma. Tatiana só fica rindo aqui, nem... Vamos lá, continuar para os slides, Billy. Bota aí. Por isso eu fico assim meio de lado, porque o teclado é aqui embaixo, viu? O Windows Server 2008 proporciona benefícios em 4 áreas principais. Na web, na virtualização, na segurança, e ele também é de base sólida para as cargas de trabalhos corporativas. Eu fiz uma linha do tempo, eu melhorei a figurinha aí da aula anterior, mas quando eu abri aqui eu lembrei que faltou o 2000 Server antes do 2003, que também é um servidor.
Então, foi lançado o Windows Server 2003, 2008 e em seguida 2008 R2. Aí tá a logomarca dele, o Windows Server 2008. E a Microsoft melhorou o que já estava bom. Ao invés de lançar um Service Pack, que ele podia ter lançado 2008 SP1. Não, ele pegou e lançou 2008 Server R2, 2008 R2 Server e fez essa nova versão. E cada versão do Windows Server 2008 R2 fornece funcionalidades-chave para suporte a empresas e desafios de TI de qualquer tamanho. Então a gente vai ter 7 versões do Windows 2008 R2. E para acabar a aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e falar a atividade. Vamos lá, que eu já estou sem voz. A primeira versão é a Foundation. Se você está começando a utilizar o Windows Server e quer botar o Windows Server 2008 R2, a melhor versão que você vai poder instalar é essa do Foundation, porque ela é bacana para pequenas empresas, ela faz o serviço na quantidade de recursos ideal para uma pequena empresa. Agora sim, leia que pequena não é uma máquina, 2 máquinas, pequena é assim, abaixo de 20, abaixo de 30, isso é uma empresa pequena. Porque quando a gente for falar do HTC, se eu não me engano, e dos outros, a gente está falando de 1.000, 2.000, está falando de servidor de rede bancária, está falando uma coisa realmente grande. Então, o Foundation é para pequenas empresas, mas assim, lembre, de 5 a 1 e de 10 para 1 é praticamente a mesma coisa. Beleza? Foca no slide, Billy, para a gente ler isso aqui. Ele é uma base da tecnologia para iniciantes eficaz em termos de custo. Ela é voltada a proprietários de pequenas empresas e generalistas de TI que dão suporte a empresas. O Foundation é uma tecnologia de preço acessível, fácil de implantar, comprovada e confiável, que fornece às organizações a base necessária para executar as aplicações mais comuns e compartilhar informações e recursos. Porque assim, uma empresa pequenininha, às vezes ela precisa somente de um servidor para compartilhar, se for um supermercado. Aí você quer compartilhar aquele sistemazinho que você está passando lá as compras. Aquilo ali, quando você está no caixa, aquilo ali é uma workstation, é uma estação de trabalho. Do outro lado tem um servidor, que aquelas informações estão sendo enviadas para lá. Lógico que ele pode também ser servidor e estação ao mesmo tempo, né, se for um mercadinho muito pequeno. Mas na maioria das vezes, assim, 99% dos casos, a gente tem a característica de várias estações de trabalho em volta de um servidor. Segunda versão do Windows Server 2008, o Standard. Ele é um sistema operacional do Windows Server mais robusto até hoje. Eu não concordo muito com esse robusto não, mas tudo bem, vamos lá. Porque as outras versões também são bem robustas, né? Então, com recursos web e de virtualização integrada e aprimorada, ele foi criado para aumentar a confiabilidade e a flexibilidade da infraestrutura do seu servidor, enquanto poupa tempo e reduz os custos. Poderosas ferramentas dão a você mais controle sobre seus servidores e dinamizam as tarefas de configuração e gerenciamento. Se você tiver querendo apresentar uma solução assim bacana, utilize esse Windows Standard para abaixo até 100 clientes, mais ou menos, ele é bem bacana. Terceira versão, Windows Server 2008 R2 Enterprise. Enterprise quer dizer empresa. É uma plataforma de servidor avançada que oferece suporte mais eficaz em relação ao custo e também é confiável para cargas de trabalho críticas. Essa versão oferece recursos inovadores para virtualização, economia de energia, gerenciamento, como também facilita o acesso dos funcionários móveis aos recursos da empresa. Aí você vê que já é uma empresa maior, né, no Enterprise. A outra versão é a Data Center. A Data Center já é uma coisa assim gigante. É uma plataforma de classe corporativa para implantar aplicações críticas e virtualização de larga escala em servidores pequenos e grandes. Reduz custos de infraestrutura, consolidando as aplicações com os direitos de licenciamento para virtualização ilimitado. Tem a palavra ilimitado é muito perigoso usar. Eu creio que ele disse, o que ele deve ter feito estudo de mercado é o seguinte: qual é a maior empresa que a gente tem máquinas virtuais conectadas? Tem 5.000, massa. Então, se ele atende isso aí, ele começa a dizer que é limitado, porque dificilmente outra empresa vai atingir esse patamar. Porque em computação tudo tem limite, né? Então ele dá um aumento de 2 para 64 processadores para poder gerenciar. Essa versão também fornece uma base para a criação de soluções corporativas de virtualização e de escalabilidade horizontal, como eu tinha dito a vocês, que você pode juntar vários computadores num nó, fazer um cluster e fazer o gerenciamento dos serviços. Eita, professor, dá sem voz. Vamos lá.
Próxima versão é o Windows Web Server 2008, que essa aí é para internet. Ela é uma plataforma potente de aplicações e serviços web e inclui o IIS 7.5, é o Internet Information. Antigamente era Server, SS, mas hoje em dia ele é Service, de serviço. Está na versão 7.5, é mais atual. Foi projetado exclusivamente como um servidor voltado para a internet, oferecendo ferramentas aperfeiçoadas de administração e diagnóstico. Possui servidor web e de DNS integrados, como também confiabilidade e escalabilidade aprimoradas. Essas plataformas permitem gerenciar ambientes mais exigentes. Aí, falando de forma bem prática, o que é que o Web Server faz? Quero disponibilizar a minha página na internet. Qual é o procedimento padrão, assim, que qualquer um, sem precisar instalar um servidor, pode fazer para ter uma página na internet? Compra o domínio e compra um servidor. O servidor é o local onde você vai hospedar os arquivos da página. O domínio é o nome, o www.seunome.com, ou .com.br, ou .com, alguma coisa que esteja lá. Então, ao invés de eu comprar um espaço no servidor, no servidor, um espaço servidor, eu posso criar a minha máquina, conectar a internet, armazenar a minha página lá e disponibilizar ela para outras pessoas acessarem. O Web Service trabalha em cima disso aí. Tem muitas outras coisas envolvidas aí nele, mas uma das principais é essa daí, para deixar assim, para contextualizar para vocês essa versão. Só faltam duas, eu acho. A HPC, que é a High Performance Computing, ou computação em alta performance. Ela fornece ferramentas de classes corporativas para um ambiente de HPC altamente produtivo. Ele pode escalonar-se, pode crescer eficientemente para milhares de núcleos de processamento e inclui consoles de gerenciamento que ajudam a monitorar e manter proativamente a integridade e estabilidade do sistema. A interoperabilidade. Interoperabilidade é a operação entre sistemas diferentes, né? E flexibilidade de agendamento de tarefas permite a integração entre plataformas de HPC baseadas no Windows e em Linux. Agora, ele requer que o hardware servidor suporte essa arquitetura HPC, que foi uma arquitetura proposta pela Intel e a HP. O x86 ele estava chegando no seu limite de gerenciamento de memória, de arquitetura, a CISC, RISC, se eu não me engano, são as tecnologias que rodam no processador, estava chegando no limite. Aí a HP se juntou com a Intel e propôs uma nova arquitetura. Aí quando você fala de servidor, você pode pegar uma máquina aqui como essa que eu estou trabalhando, instalar o Windows Server e ele ser o servidor. No entanto, a gente tem máquinas que são vendidas com hardware adequado para ser servidor. Aí a gente tem várias máquinas no mercado, de vários valores, e elas realmente são bem melhores do que você pegar um computadorzinho de uso pessoal e transformar ele no servidor, certo? HPC, e a gente vai ter a última versão do Windows Server 2008 R2, que é essa For Itanium Based System, que é uma plataforma de classe corporativa para implantar aplicações críticas. Ajuda a melhorar a disponibilidade com clustering failover e recursos de particionamento dinâmico de hardware. Virtualize implantações com direitos para executar um número ilimitado de instâncias virtuais do Windows Server. Aí ele vai requerer uma tecnologia de virtualização de terceiros, porque o Hyper-V, que é o que se usa, Hyper-V, que é o que se usa nas outras versões, ele não está disponível para esses sistemas baseados em Itanium. Itanium, o professor olhou hoje de manhã essa história do Itanium. Se eu não me engano, é um tipo de processador que é diferente também. Só que agora me fugiu os detalhes dessa explicação. Mas vocês podem ir no fórum, perguntar. E quando eu estou na frente do computador, eu tenho mais material de pesquisa, eu posso responder melhor. Vamos para a atividade, para acabar a aula? Então, primeira parte da atividade, vão ser 3 partes. Vocês vão citar 3 diferenças entre o Windows 7 e o Windows 8. Pode pesquisar na internet, fórum, onde vocês acharem melhor, YouTube. A segunda parte, vocês vão informar qual versão do Windows 2008 R2 Server deve ser utilizada para cada situação. Aí eu botei 3 situações. Eu quero que vocês digam tal versão e por que vocês vão escolher essa versão para cada uma dessas situações.
Primeira situação, servidor simples totalmente integrado. Segunda situação, um workstation ou estação de trabalho para uso doméstico e computadores de pouco recurso. Terceira situação, servidor de virtualização com pouca escalabilidade. E aí, qual delas vocês escolhem, certo? E justifiquem. Terceira parte, faça um resumo histórico das versões do Windows Server e cite no mínimo uma melhoria em cada versão. É obrigatório colocar a fonte de pesquisa. Atividades iguais a de outros colegas serão invalidadas. Esse semestre o professor está invalidando. Esse semestre, nesse módulo. O prazo de entrega é daqui a 10 dias. Então, a entrega é até próximo sábado, dia 22 de dezembro de 2012, até as 23 horas e 55 minutos. Dúvidas vocês postam no fórum, eu estou olhando o fórum a todo momento. E a gente também tem um chat às terças-feiras. No caso, na próxima terça, dia 18 de dezembro, vai começar às 7 horas e vai até às 8h30. O professor está lá online. A gente ainda vai ter uma aula do dia 20 de dezembro. O chat desse dia 20 de dezembro seria no dia 25 de dezembro, na terça-feira. Aí eu conversei com o Amadeu já liberou que esse chat da próxima aula aconteça no dia 26 de dezembro. Na próxima aula eu vou repetir isso de novo, mas vocês já ficam sabendo que vai ser essa semana na terça, mas excepcionalmente no dia de Natal vai ser na quarta. Aí a gente vai entrar em recesso e só volta no dia 2 de janeiro. Coloquei um link aí, já estava, né, nos slides de leitura complementar, que fala um pouco sobre o Windows Server 2008. E acabamos a aula de hoje. Tatiana, nós temos alguma dúvida? Não, professor, não temos nenhuma dúvida. Não temos nenhuma dúvida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram de alguma coisa, algum ponto não ficou muito claro, é só vocês falarem. Tirem dúvidas pelo fórum. Professor, passa seu e-mail. Posso até passar o e-mail, mas eu prefiro que vocês utilizem o fórum, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros alunos. Então, é isso. Uma boa noite, pessoal, e até a próxima. Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado da aula e até semana que vem.